Mas para um panorama geral sobre os fundos de pensões, sobre as discussões que têm acontecido na ANAPAR, para que depois a gente entre no campo específico da Fundação Copel, que é o nosso futuro, boa parte daqui é o presente, inclusive, que já são aposentados. Vamos dar o Altair. Primeiramente, boa noite, um prazer estar com vocês para poder fazer essa prosa. Eu estou começando a achar que o companheiro Ulisses, meu grande companheiro, que eu tenho conhecido nesse tempo aí, acho que ele é sócio do Banco Itaú. Estou desconfiado. Vocês conhecem o prédio aqui ao lado, aqui na frente do Banco Itaú, né? Ali tem uma companheirada nossa, cerca de 200 trabalhadores, e justamente nessa semana eu estou fazendo uma prosa com eles sobre previdência social e previdência nas nossas fundações. E também falaram lá que eu ia fazer palestra. Que raio, eu nunca fiz isso, como é que eu vou fazer esse troço? Vamos lá, vamos conversar. Bom, primeiramente, minha gente, fiquem à vontade quando vocês quiserem indagar alguma coisa, mas não sei como é que nós vamos trabalhar tempo aqui, ou se quiserem perguntar depois também, fiquem absolutamente à vontade. Eu, enquanto cidadão paranaense, eu estou muito interessado em como é que está a saúde da nossa Copel, né? Acho que é a maior empresa do Paraná, a Copel? Acho que sim, né? Do paranaense, né? Nossa empresa toda. Maior empresa, boa empregadora, fornece, evidentemente, energia para que essa economia cresça e se expanda. E se a Copel estiver bem, quem sabe a nossa Fundação Copel também estará bem. É o que a gente espera de um patrocinador, para que o patrocinador cumpra com os seus compromissos e que assim os nossos participantes do fundo de pensão tenham, vamos dizer, a segurança ou uma das seguranças na sua vida laboral. E também, obviamente, que aqui nós temos uma companheirada aposentada que tem a segurança de receber os seus benefícios. Eu sou um trabalhador bancário, originário do Banestado. Então, se eu sou originário do Banestado, dispensa apresentações. Hoje eu sou funcionário do Banco Itaú, milito no Sindicato dos Bancários, tenho um mandato sindical na Federação dos Bancários da CUT, além de ser conselheiro eleito no FUNBEP, como falou o companheiro Ulisses, e além da militância na ANAPAR. Pois é, o que é esse raio dessa ANAPAR? Eu, em 2003, não sabia o que era isso aí. Nem me passava pela ideia o que era a tal da ANAPAR. Eu tinha um foco ainda voltado para aquela nossa entrada lá na empresa e aquela informação que nós recebemos de que teríamos, vamos dizer, uma boa aposentadoria se continuássemos trabalhando naquela empresa. No meu caso, no Banestado, assim como vocês, na Copel. Então, quer dizer, estávamos trabalhando, estávamos entrando para uma empresa que nós tínhamos toda a condição de dedicar tudo aquilo que nós pudéssemos fazer de melhor, no meu caso, em prol do povo paranaense. Assim que eu me sentia. Estava trabalhando para aquilo. Tá? Vem a privatização não afeta a minha relação com o fundo de pensão, mas afeta a relação de trabalho de muitos companheiros nossos. Assim como nós também conseguimos, no ano seguinte, vamos dizer assim, lutar para que que mantivéssemos a Copel nas nossas mãos. Bom, ANAPAR, associação, já viram ali, Associação Nacional dos Participantes de Fundo de Pensão. O Ulisses disse bem, queiramos ou não, é a única entidade que pode nos representar na norma ou na regulação da lei. Tá? Não sei se todos lembram aqui, mas nós estamos supervisionados pela Superintendência Nacional da Previdência Complementar, a tal da Previc, a antiga SPC. E no governo Lula, nós tivemos vamos pensar assim, uma distribuição de ocupação desse espaço público, que é a criação do Conselho Nacional da Previdência Complementar e, mais recentemente, a Câmara de Recursos da Previdência Complementar. Então, do lado dos participantes, quem está lá são dirigentes que integram a diretoria da ANAPAR. A saber, no Conselho Nacional de Previdência Complementar, está o companheiro José Ricardo Saceron, um bancário oriundo do Sindicato de São Paulo e diretor de Seguridade eleito na Previ.
a sua suplente é a companheira Cláudia Munhoz Ricaldoni, que é a atual presidente da ANAPAR, e é uma eletricitária, vinda lá da CIMIG, foi inclusive dirigente na Forluz, que vocês certamente conhecem. E na Câmara de Recursos temos outros dois companheiros, o companheiro Antônio Braulio, que é trabalhador na Caixa Econômica e diretor eleito na FUNCEF, e o companheiro Itamar Prestes Glúcio, que é um trabalhador telefônico lá do Rio Grande do Sul, dirigente do Sintel de lá. Então, pois bem, esse é o foco institucional que a ANAPAR tem, é a responsabilidade que nós, dirigentes da ANAPAR, temos, é minimamente representar os nossos interesses lá no Conselho Nacional da Previdência e nos defender ou procurar zelar pelas defesas que são feitas na Câmara de Recursos. Câmara de Recursos, aliás, que aqui parece que nós temos um grande contingente de companheiros, companheiro Ulisses e demais, que foram penalizados e, pelo que nós estamos sabendo, nós estamos considerando que há uma grande injustiça em relação ao que foi feito com dirigentes da Fundação Copel. Eu não sei os casos, não sei nominar, mas aparentemente nós temos situações que me parece que o órgão regulador exagerou na dose. E obviamente, que quem não sabe ainda já deve ter instruído advogados e tudo mais, mas isso passará pela Câmara de Recursos. E da nossa parte, os nossos representantes estarão vigilantes e à disposição de vocês para discutir cada uma das situações. E nesse sentido, até quando a gente ficou sabendo desse, vamos dizer, desse mar de, vamos dizer, de autuações que teve na Fundação Copel, nós procuramos saber como é que se dava essa lógica de processos dentro lá da Câmara de Recursos, quando que chegaria lá, tá? E até como é que seriam os procedimentos. Uma coisa importante relacionada, dita pelos integrantes do Conselho, da Câmara, melhor dizendo, que é sempre que possível, que o dirigente ou o conselheiro que sofreu essa penalidade procure estar lá para fazer a sua defesa, dar o seu ponto de vista do que aconteceu. Quer dizer, ir além do que é a defesa do advogado, mas quando chegar ao seu ponto de análise de processo, que esteja por lá. Bom, então isso eu procurei falar muito de uma questão muito ligada à nossa Fundação Copel. No mais, vamos dizer, na linha geral da ANAPAR, e até vocês quero ter o prazer de entregar para vocês uma cópia, mesmo que não muito elaborada, dos dois últimos boletins da nossa ANAPAR. Um traz uma coisa intitulada Carta de Fortaleza, que procura situar o debate da Previdência Complementar e propriamente dito, a situação dos participantes da Previdência Complementar e o que nós defendemos. E o outro está falando justamente do respeito que deve ter, boletim editado hoje, do respeito que deve ter em relação aos mandatos daqueles que estão lá à disposição para dirigir as nossas fundações, cuidar dos nossos planos de benefício. E aqui, às vezes, pode parecer, em determinados pontos de debate, pode parecer o seguinte: os caras da ANAPAR gostam de defender o interesse dos participantes, sejam ativos ou assistidos. E os caras que estão lá, vamos dizer, mandatados pela patrocinadora ou indicados pela patrocinadora, melhor dizendo, que fiquem de lado. Não é bem assim. Quer dizer, nós defendemos que mandatos devem ser institucionalizados e respeitados. Tá? Essa coisa de caneta de patrão não serve para nós. Tá? Aquele trabalhador que está lá mandatado pela patrocinadora também precisa ter respeito no seu mandato. Então isso para nós é uma coisa fundamental. Obviamente que o resto tem decisão de conselho, fiscalização, não vou entrar nesse mérito. Mas a questão é do direito. A questão é como é que se deu a origem desse mandato. Então queremos que ela seja preservada. De uma maneira breve, as lutas que nós temos. Uma das lutas ligadas a esses dirigentes que estão lá nos seus mandatos. Nós entendemos que tem um lobby de parte dos agentes que atuam nos fundos de pensão. Eu não vou citar qual é a associação aqui, por uma questão de respeito, mas tem um debate para nós importante hoje, que é a tal da certificação ou qualificação dos dirigentes. Nós somos radicalmente contra a certificação. Tá? Nós entendemos que certificação tende
caminhar a coisa para a reserva de vagas, reserva de espaço para que poucos possam disputar. E sim defendemos fortemente a qualificação dos dirigentes. Inclusive, nós entendemos que recursos dos trabalhadores, por exemplo, recursos do FAT, poderão ser utilizados para isso. Agora, não só isso, a gente sabe que nos orçamentos dos nossos planos de benefícios, nós destinamos parte dos recursos para participar de uma série de eventos que a gente quer que eles sempre ajudem na qualificação dos dirigentes. Então, a ANAPAR sim defende, é forte defensora da qualificação de todo o dirigente. E nesse sentido, não tem que ter o preconceito, esse aqui já está qualificado. Nós temos que preparar, nós temos que melhorar. Entendemos que não é, por exemplo, eu que sou um diretor, um conselheiro, melhor dizendo, reeleito, não estou devidamente preparado. Essa qualificação deve ser contínua. Não aceitamos a certificação e defendemos firmemente a qualificação. E nesse sentido, agimos para que, via Conselho Nacional de Previdência Complementar, sejam mudados, que tenha uma regulação específica sobre isso e que não fiquemos, como estamos nesse momento, sujeitos a normativos do Conselho Monetário Nacional. Quer dizer, entendemos que o Conselho Monetário Nacional exagerou na dose. Tudo bem, quer discutir qualificação de diretor de investimento? Não tem problema, discutimos. Agora, essa transposição da ideia vinda do Conselho Monetário Nacional, nós não aceitamos. Tá? Então essa é uma linha geral nossa. Do ponto de vista das nossas lutas, houve assim um grau de tensionamento entre nós e a direção passada da Previ. Isso é notório. Tá? Mudou-se o governo, mudou-se a direção. Temos conversado bastante com o novo governo, especificamente com o ministro Garibaldi Alves, e queremos fortalecer os entes propostos pelo governo. Quais sejam? Vou pegar os dois que envolvem a gente, que é a Secretaria de Políticas de Previdência Complementar e a própria Previ. Entendemos que esses papéis são diferentes e que, em sendo diferentes, cada um tem que cuidar do seu papel. Entendemos que até o governo passado, segundo o mandato do governo Lula, entendemos que eles são mandatados também pelo próprio governo, a Previc vinha exagerando na dose, tá? E fazendo o quê? Fazendo praticamente as duas coisas, ditando normas e indo lá fiscalizar. Ora, que órgão de regulação, de fiscalização é esse? Então, lutamos para que o papel da Secretaria de Políticas de Previdência Complementar realmente aconteça, que seja por lá que a gente discuta e formule aquilo que pode ser da ordem. O que não puder ser da ordem ainda, vamos disputar lá no Congresso Nacional. Temos que já mudar a Lei Complementar 109. Eu que sou de origem da Lei Complementar, quer dizer, a minha origem é da Lei Complementar 108, mas evidentemente que quando aconteceu a privação em 2000, entra a Lei Complementar 109 em 2001, a minha realidade passou a ser Lei Complementar 109. E nesse sentido entendemos que há um brutal desequilíbrio nas relações entre quem participa de gestão de entidade da Lei 109 e quem participa da 108. Se na 108 nós, por exemplo, falamos que não queremos mais saber de voto de Minerva e queremos diretores eleitos, defendemos firmemente diretores eleitos, como já temos. Vamos pegar o caso, acho que o caso maior da Previdência Complementar no Brasil, que é a Previ, né? A Previ, até eu dava uma olhada esses dias, a Previ equivale ao montante do VGBL, né? Só para ter assim, mais ou menos comparações, né? O que tem aplicado de VGBL no Brasil equivale ao que é o patrimônio da Previ hoje. Então, para ver o tamanho da Previ. Então, tudo aquilo que os bancos administram em VGBL equivale à Previ. Evidente que a Previdência Aberta já está um pouco maior, ela está com 240 bilhões, muito significativa, frente aos nossos 566 bilhões, números de dezembro de 2010, divulgados pelo Ministério. Mas na Previ nós temos o quê? Nós elegemos 3 conselheiros, 3 diretores. Nem falo mais de eleição de conselheiro. Para nós lá é caso dado, caso pensado, caso resolvido. Tá? O que nós temos que é lutar para que tenham nos outros.
Mas aí eu tenho que fazer também pedir aqui até vamos dizer assim, uma água, né? Já que a voz está secando um pouquinho, mas a água que eu peço aqui é o seguinte, é para dizer o que acontece com a Lei 109. E aqui como eu estou, aceito, sem gelo. E aqui como eu estou vendo alguns dirigentes sindicais, provavelmente nós tenhamos ligações também nesse ambiente com algum fundo de pensão sujeito à Lei Complementar 109. E lá na Lei Complementar 109, eu também aqui estou vendo companheiros aposentados, que talvez militem na Associação da Copel, tem os aposentados do Banestado e tem os ativos do Banestado. Assim como tem os ativos de origem Itaú, tem os aposentados de origem Itaú. Cada um tem a sua fundação. Só que na hora de estarmos representados da fundação, a coisa funciona assim, naquele mínimo de 1/3 proposto pela Lei Complementar 109. Então, enquanto vocês têm paridade numérica, não paridade qualitativa, por causa do raio do voto de Minerva, tá? Lá nós somos 1/3 dos conselheiros. Então, só para dizer como é que é a composição lá no meu FUNBEP. Um representante eleito pelos ativos, outro representante eleito pelos assistidos e 4 da patrocinadora. Então a discussão lá nunca é no conselho do ponto de vista da construção. Precisamos muito, muito demais da força das nossas associações e dos nossos sindicatos. Na 109 é assim. O que nós defendemos? Nós defendemos que os princípios da 108 têm que ser aplicados na 109. Isso é conceito para nós. Isso na defesa da ANAPAR. No mais, essa ANAPAR que tem essa responsabilidade, ela é muito frágil ainda do ponto de vista numérico. Qualitativo eu não duvido da ANAPAR. Qualitativo, acho que nessas 2 folhinhas que eu vou passar para cada um de vocês, nós poderemos ver que já tem um espírito de qualidade de representar o interesse dos participantes, ativos e assistidos. Tá? Mas numericamente, na ANAPAR, nós somos frágeis. Vocês lembram quantos brasileiros e brasileiras participam do sistema da Previdência Complementar? Vocês nos ajudam? Só de ativos e assistidos são cerca de 2 milhões, vou arredondar, não consigo lembrar o número. Juntando com os nossos dependentes, chegamos à ordem de 5 a 6 milhões, também não consigo precisar. Na ANAPAR nós estamos ainda na faixa dos 10 mil associados. Precisamos muito cuidar disso, a não ser que alguém queira também trabalhar para desconstituir a ANAPAR e criar outra associação e fazer uma mudança política e ter outro representante. Nós que estamos na ANAPAR, queremos, convidamos, precisamos de todos vocês para fortalecer essa representação. Tá? Eu não sei como é que está meu tempo, Ulisses, mas a princípio eu posso deixar esse convite para que vocês estejam conosco, tá? Cerrem fileiras com a gente, conheçam a ANAPAR e vamos defender a Previdência Complementar. Eu esqueci de falar um detalhezinho aqui, talvez uma das coisas que mais pegue para nós em mudança de norma na disputa que ocorre dentro do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Espero que nunca os companheiros da Copel precisem disso, mas uma das coisas mais urgentes que nós defendemos é mudança na relação de como que se faz um encerramento de participação, quer dizer, uma saída de patrocinadora, tá? E como é que se funde fundos. Essa é uma situação das mais drásticas para nós. Os exemplos que nós temos de cisão e incorporação não são bons, tá? E aí, fechando essa primeira parte, se a gente continuar no debate, eu quero falar de um detalhezinho. Nós, além da ANAPAR, acabamos criando uma coisa, ou melhor, uma coisa não, um plano de benefícios, né? Por entender que isso é uma coisa, vamos dizer, não é uma coisa, é um elemento, né, que deva ser estendido para os nossos. E nós criamos um plano de benefícios chamado ANAPAR Prévio. Desse modelo que vocês já ouviram falar, que é o modelo de plano instituído, aquele que o SENGE pode montar aquele que a Associação dos Aposentados pode montar outro, ou junto com o SENGE, ou junto com outras associações, aquele que as nossas associações, sindicatos e cooperativas podem montar. Aquele que pode ser estendido para os nossos familiares. Aquele que eu tenho um exemplo assim que eu acho sensacional, que o Sindicato dos Portuários do Espírito Santo
no nosso caso, veio ser patrocinador do plano, ou melhor, instituidor do plano conosco, e colocou no acordo coletivo da categoria verbas destinadas para a previdência complementar. Então, eu sei que o setor elétrico é um setor que passa por terceirizações, coisa que a gente não gosta, mas que é a realidade. Então, fica um estímulo que por exemplo, o Diese sempre nos coloca novos desafios, fica um estímulo para que vocês, dirigentes, pensem também em criar planos de benefícios. O nosso é o ANAPAR Prev, muito fácil. Quem tiver curiosidade aqui, também vai lá no sítio da ANAPAR, também pode procurar no Google o mesmo termo ANAPAR Prev. Um plano instituído que é administrado pela Petros e que já é o plano que mais paga benefícios para aposentados na modalidade instituída. Por quê? Porque a ANAPAR quis? Não. Porque os integrantes da ANAPAR quiseram? Não. Mas porque isso foi uma saída, foi um socorro que nós tivemos quando a Braskem, essa empresa pequenininha que vocês conhecem aí, que está passando por dificuldades em Alagoas, porque está, vamos dizer, agora uma real preocupação, né? Porque está prejudicando a saúde de trabalhadores lá, mas ela resolveu que não ia mais patrocinar o plano. Qual foi a ação, a atitude da Associação de Aposentados? Nos procurou e aí eles vieram participar do nosso plano, e hoje o nosso plano, então, olha só, eu falei para vocês, a ANAPAR está ainda gravitando em torno dos 10, 12 mil participantes. Ela está com 2.400 participantes no ANAPAR Prévio. Ou seja, pessoas que inicialmente não tinham um vínculo direto, tipo os trabalhadores nos portos do Espírito Santo, ou mesmo os nossos parentes, tá? Então não tinham o vínculo direto, tinham o vínculo de dependência com a gente, participam e já são sócios da ANAPAR. Então, peço dessa fala inicial que vocês fiquem com a mensagem de conhecer a ANAPAR e ver se realmente é importante apostar na ANAPAR ou aumentar a ANAPAR para que a ANAPAR continue defendendo os nossos direitos. Por enquanto, muito obrigado, e eu peço licença para distribuir essas folhinhas para vocês, ou vocês já receberam. Obrigado, estarei à vontade. O que eu queria comentar é exatamente essa sua finalização.